Atos dos Apóstolos, capítulo 26. A gente vai ler do versículo 13 ao 15, tá, igreja? Aleluia. Vamos lá. Diz a palavra do Senhor assim, ó. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eis aqui a palavra do Senhor que nos traz ao coração hoje aqui, a palavra recalcitrar contra os aguilhões, como disse, né, para Paulo, né, que na época era Saulo. Então, quando a gente vai olhando essa palavra, né, a palavra recalcitrar traz um ambiente espiritual, dureza, porque significava que o coração de Saulo naqueles dias estava duro para com a palavra, para com a obediência da palavra. Ele estava endurecido contra o reino de Deus, contra Jesus Cristo. Ele estava na alma essa dureza que fazia com que ele não quisesse saber de Jesus e de todos que envolvia Jesus. E quando a gente começa a ler, né, a meditar nessa palavra aqui no versículo 13, a gente vai ver que ele vai contar ao rei. E ele está contando ao rei, dizendo: vi no caminho uma luz do céu. Então, uma das coisas que Paulo viu no início foi o quê? Uma luz. Aí ele diz: vi uma luz no céu que excedia um esplendor de um sol. Então, quando isso me chama muita atenção, irmão, porque a glória de Deus, ela é assim. Ele é como uma luz do sol. E eu fico imaginando a criação, quando Deus criou. Ele criou a criação, a essência dele, irmão. Quando a gente olha para o sol, o brilho que há no sol, chega um dia, né? Chega na hora do meio-dia, então, misericórdia. Então, Paulo está declarando e mostrando como que é a glória de Deus. Eu estava no caminho de Damasco, rei, e de repente eu vi como um clarão, né? Aí ele continua dizendo, como esse clarão que eu vi, que excedia o esplendor do sol, como uma claridade me envolveu a mim. A glória de Deus envolve Paulo. Pastor, ainda não senti isso que você precisa. A glória de Deus envolve Paulo. Mas Paulo era pecador, matou muita gente. Tinha sangue nas mãos. Sabe, irmão, quando eu olho para Paulo, eu vejo todas as pessoas que têm uma chamada tão forte, mas também vejo um lugar muito pesado. E ali, olhando para Saulo, sendo envolvido por essa glória, muitos ainda não sentiram envolver dessa glória, esse resplendor que veio, sabe? Às vezes vamos ao culto, voltamos do culto, nada aconteceu. Ainda não vimos essa glória que precisamos ver. A glória que nos faz levantar as mãos. A glória que faz nos abrir a nossa boca em adoração diferente. Paulo está vendo algo que é inconfundível. Irmão, o dia que Jesus te envolver com a glória dele, tu nunca vai ser o mesmo. Nunca. Nunca. Quando a glória de Deus descer sobre a tua vida, tu mudarás quem tu és. Tu não conseguirás falar. A comida não terá significativa para ti. Sabe? Tudo que você achava por precioso é nada diante da glória de Deus. Quando a glória de Deus nos envolve, perde-se o sentido que achávamos que tinha sentido. Então, qual é a diferença de estarmos no culto, pastora? É achar essa glória. Essa glória vir. Porque todas as vezes que vem, como eu, já fui tocada, desde o primeiro dia que eu fui tocada pela glória, eu só quero saber da glória.
A glória de Deus, o resplendor dessa glória. Muitos não entendem por que adoramos, por que falamos tanto em língua, por que temos tanta palavra com Deus, porque a glória nos envolveu, a glória do Altíssimo nos envolveu. A diferença é isso. Muitos ficam de igreja em igreja porque ainda não estabeleceu a glória de Deus. Quando a glória de Deus entra na tua vida, irmão, você só quer saber da glória, obediência, resplendor dele. Você quer andar sobre ele. Você quer fazer o que ele manda. A glória do Senhor faz o caminho da eternidade, irmão. Todos nós precisamos entrar nessa glória. Você precisa sentir o sabor da glória do Senhor na tua vida. Paulo está falando disso ao meio-dia, um horário que ele não imaginava, um horário que ele não esperava. Ele estava andando, talvez pelo calor daquele horário, e a Bíblia diz: vi no caminho uma luz do céu, desceu do céu, irmão. Ele continua dizendo que excedi o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim. Olha o que ele está dizendo. E ao que estava comigo. O esplendor de Deus quer envolver você, quem está em volta de você. Por isso que o Senhor vai usar aqueles que sobem no altar, irmão, porque tem que ser envolvido pela glória para envolver a igreja de glória. A igreja precisa ter a glória de Deus, a igreja precisa ser transbordada de glória. Paulo está dizendo isso. A glória do Altíssimo. Sobre essa palavra tem duas revelações, irmão. Muitos não experimentaram, precisa experimentar, experimente a glória de Deus. Se esforce em buscar, se esforce para buscar a glória do Senhor sobre a tua vida. Se esforça. Precisa. Eu tinha 11 anos quando eu experimentei a glória dele. E eu falei, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não me importava de passar o dia todo na igreja. Eu não me importava, às vezes não tinha nem comida direito, irmão. Na igreja não tinha um pão para comer. Mas porque eu queria a glória, porque quando o esplendor vem, a gente quer a glória, a gente se alimenta da glória. Por isso que Jesus vai falar: o reino de Deus não é comida, não é bebida. Quando Jesus vai falar essa palavra, ele está falando disso, da glória, que quando você entra na glória de Deus, você não sente fome. Posso te falar uma coisa? Eu acredito, né, que estando na presença de Deus, você nem emagrece. Não, assim, mas perde nutriente. Eu acho que não perde, irmão. A glória de Deus é tremenda, que te fortalece. Então, Paulo está falando disso. Cadê a glória? A glória de Deus, cadê? Onde está? E apareceu para ele, e ele está sendo transbordado por essa glória. Acabou, irmão. Paulo não era mais o mesmo. O que te falta é essa glória de Deus na sua vida, para transformar você. E a gente vai vendo que a glória, quando ela chega, a glória de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela transborda em nós o melhor de nós, irmão. Pastor, a glória de Deus pode transmitir o melhor em nós? Pode. Vamos lá. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. A glória de Deus pode trazer o melhor em nós. Vai lá. Deixa aí, tá, gente? Não, deixa guardada essa palavra de Atos que a gente vai voltar. Mas vamos lá. Em 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 18. E a gente vai ler até o 20, tá? Então, pastora, eu preciso achar a glória de Deus, sim. Sim, sim. Pastora, e se eu não achar a glória de Deus, tu está perdendo a pedra preciosa, sabe? Eu coloquei no meu coração, eu sei que eu tenho uma chamada, quer dizer, hoje eu sei, né? Mas naqueles dias eu não sabia. Eu não sabia. E quando eu era menina, pequena, eu lembro que
Eu fazia de tudo para buscar a Deus, para entender o que era a glória dele, para poder entrar na glória dele. Porque o Senhor me dava de pouquinho em pouquinho a glória dele. Ele estava me capacitando. E eu lembro que eu acordava nas madrugadas para orar. Eu tinha prazer de estar orando. Eu era só uma menina, mas eu entrava no banheiro para orar. De madrugada, eu amava a madrugada porque estava todo mundo dormindo, porque a casa era cheia, né, gente? Então fica difícil você ter um canto para orar. Então eu ia para a janela orar. Eu amava estar na casa de Deus, porque a casa de Deus era paz para mim, era a presença dele. Quando começava o culto, todo mundo estava adorando, eu estava chorando na presença do Senhor. Eu era uma menina que chorava na presença do Senhor. Como é que eu sei que a glória entrou? Quando o choro vem genuíno sobre você. Quando você não consegue parar de adorar e chorar. É a glória de Deus transbordando. E a gente sabe, irmão, achando a glória de Deus, vai transmitir o que é melhor dentro de você. E vai tirar o pior dentro de você estar. Irmão, se você tem podridão dentro do seu coração, não ande com pessoas podres. Porque vai aumentar a podridão dentro de você. Não veja coisa podre, porque vai aumentar a podridão dentro de você. Como assim, pastor? Se há coisas dentro do seu coração, como mágoa, ódio, rancor, inveja, espírito do pecado, e você está andando com pessoa que tem ódio, mágoa, vai aumentar a podridão que há dentro de você. Mas a glória de Deus faz tirar de dentro de você toda a podridão e trazer dentro de você o melhor que você pode ser. Pastora, será que dentro de mim tem algo de bom? Tem. Todos nós temos coisas maravilhosas. Nós somos a criação de Deus. A essência do Senhor está em nós. Tira para fora a essência do Senhor. Aqui em 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 18, diz assim: Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel. Veja, Davi está escapando, fugindo, tá, de Saul, a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. O que Saul fez a Davi? Saul tentou matá-lo enquanto ele estava, né, na lua de mel. A Bíblia diz que Mical, né, disse para ele: Davi, saia daqui agora. Meu pai quer matar-te. Vai embora daqui, Davi. E a Bíblia vai dizer que Davi faz assim. E ele sai dali. E ao sair, ele vai ter com quem? Com Samuel. Aí diz assim, ó. Aqui, ó. Vamos ler de novo. Assim Davi fugiu, escapou e veio a Samuel, a Ramá. E lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele, ó, preste atenção, e foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Guarda essa palavra, tá, irmão? Naiote. E anunciaram a Saul dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, os quais vieram a uma congregação de profeta, profetizando, onde estava Samuel que presidia sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre eles, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha só, até aqui o versículo 20. Deixa eu te contar essa história. Davi estava muito entristecido porque ele havia abandonado o arraial. Havia tentativa de morte sobre ele. Naquela madrugada, Saul mandara os seus, né, para matar Davi. E ele sai da lua de mel, ele estava em lua de mel com Mical. E ele sai, né, escondido, e ele vai a Samuel. E ele começa a contar a Samuel todos os desesperos que ele está e a angústia que está no coração dele. Samuel leva ele a Naiote. Nesse lugar, é um lugar de profetas. E ali eles estavam adorando, e a glória de Deus estava naquele lugar. E ao chegar Davi e Samuel presidia, ele era presidente daquele lugar. Havia naquele lugar o mesmo espírito que havia em Samuel. A glória que habitava em Samuel estava em Naiote. Naiote era cheio da glória de Deus, da presença, da graça, da bondade, da misericórdia, da piedade, da mansidão,
domínio próprio, tudo estava em Naiot. E a Bíblia diz que Davi entra naquele lugar e Davi é tomado pela glória de Deus. Samuel é tomado pela glória de Deus. E ali eles estão sobre a glória de Deus. E ali se profetizava, ali se falava. Quando o Espírito de Deus tomava alguém, se profetizava, se falava a palavra do Senhor, era cheio da presença. E a Bíblia diz que Saul sabia, e Saul pensava, vai lá, busca Davi lá. Busca Davi, vai lá. E os mensageiros de Saul chegam no lugar. E o que acontece naquele lugar? Os mensageiros de Saul é cheio da glória de Deus. São mensageiros de morte. São mensageiros que vão ter que levar Davi vivo ou morto. De preferência morto. Mas quando eles chegam naquele lugar, porque a glória de Deus estava ali, porque tinha alguém que clamou pela glória. Samuel clamara pela glória de Deus e a glória de Deus descia, trazendo calma, trazendo tranquilidade. Tudo que habitava dentro da alma de Davi agora saíra, todo medo, toda tristeza, toda angústia estava saindo porque a presença e a glória de Deus estava agora sobre Davi. Irmão, quando você entra na presença de Deus, até aqueles que são maus, como esses mensageiros, como Saul, você vai ver, depois lê em casa essa palavra. Até Saul vai ao encontro de Samuel e Davi. E ele também muda. A Bíblia diz que ele profetiza, a Bíblia diz que ele está cheio da glória de Deus. Ele tira as vestes de guerra dele. Até Saul muda o caráter. A glória de Deus faz diferença. Paulo está falando dessa glória que faz a diferença. Não é uma glória que a gente chega e fala, oh, glória a Deus, aleluia. Não é essa glória, irmão. É uma glória que te quebranta. É uma glória que tira a tua carne. É uma glória que te melhora. É uma glória que faz você querer ser bom. Você viver pelo Espírito. De você tirar palavras da tua boca que não pertencem a você, que não é do reino de Deus. Então, Samuel estava nesse lugar. Ele presidia aquele lugar. E a Bíblia diz que ao presidir aquele lugar, a glória entrou em todos os profetas, em Davi, nos mensageiros. E no próximo, que a Bíblia diz que houve mais mensageiro. E aí Saul não se deteve e falou, então eu vou lá. E ele vai lá e a glória de Deus toma Saul. Cadê a glória de Deus na tua vida? Está tomando todos na tua casa. Está tomando todas as situações da tua história. Está te fazendo melhor. A glória de Deus faz a gente melhor. A glória de Deus nos melhora por dentro e por fora. A glória de Deus nos capacita. Então, aqui sobre essa palavra, há um lugar que a glória de Deus, irmão, está e nós precisamos estar. Aí, voltando lá, vamos voltar lá. Atos dos Apóstolos. Você compreendeu o que é a glória de Deus? Você está compreendendo por que Paulo não quis comer? Você está compreendendo por que ele caiu? Você está compreendendo por que ele não sabia mais quem ele era? Você está compreendendo? É a glória de Deus. Aí a glória de Deus aqui diz assim, ó. Aqui versículo 14 diz: E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em línguas hebraicas, dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é calcitrar-te contra os aguilhões. E vamos lá, irmão. Às vezes você está na tua história e você não está entendendo que a tua história é para você entrar por essa glória. E a Bíblia vai falar que Jesus olhou para ele em hebraico, porque Paulo sabia hebraico. Paulo era estudioso demais, irmão. Jesus está falando com ele com a língua hebraica e está dizendo para ele: duro é contra ti, recalcitar. Você é chamado do Senhor para de brigar contra as ordens de Deus. Quando a gente vai falar sobre recalcitrar, né, sobre os aguilhões,
Jesus estava falando para ele: doloroso e fútil é resistir. Doloroso para ti, fútil é você resistir. Estava falando isso agora há pouco com meu filho. Às vezes resistimos à chamada do Senhor. Vai ser doloroso. Vai ser doloroso. O que é aguilhões? Por que Jesus ele sempre dá uma explicação. Aguilhões é uma vara pontiaguda usada para conduzir gado. E quando o gado não queria andar, essa vara era atacada nele. Então doía mais. E cada vez que ele parava, pior ficava, porque ele levava mais aguilhões. Tacava-se mais a vara sobre o boi. Então Jesus vai pegar isso e vai dizer: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Não se endureça contra a minha chamada, não se endureça na minha glória. Deixa eu mover a tua vida, a tua história. Duro vai ser para ti, porque como aguilhões, eu serei uma vara na tua vida, Paulo. Irmão, como eu amo a Deus, eu tenho a certeza na minha vida que até aqui Vânia fez tudo que Deus mandou. Daqui por diante ainda tem uma caminhada. E eu falo isso com todo o meu coração. Sem vala, sem vara. Deus não precisou usar vara, porque seria doloroso. Aguilhões, vara pontiaguda usada para conduzir gado. Quando o boi chutava contra ele, o aguilhão feria mais, causando mais dor e ferimento. Então Jesus vai usar isso e vai dizer: Paulo, dura coisa te é calcitrar-te contra os aguilhões. Não use, não deixe usar os aguilhões, Paulo. Aí ele vai dizendo aqui: e disse Paulo: quem é Senhor? De todas as palavras que ele está ouvindo, ele ainda não reconheceu o Messias. E aí Jesus olha para ele e diz: eu sou Jesus, a quem tu pertence. Sabe que isso me chama a atenção? Quando a gente não se coloca na glória de Deus, quando a gente não entende o que Jesus quer de nossas vidas, a gente não está conhecendo Ele. Quem Ele é, a essência. Eu estou falando para vocês aqui que a glória de Deus é tremenda, que eu nem como e você sente na presença dEle. Que você passa hora em choros de alegria. E não é de tristeza, porque aonde Jesus está não existe tristeza. A glória dele te envolve, que a força, que você achava que nem tinha força, ela mostra-te dentro de você. Tudo que é de bom, que há dentro de você, floresce. Tudo que é de ruim sai. Então vale a pena entrar nessa glória. E como Paulo sai dali? Paulo sai totalmente diferente. A Bíblia diz que ele sai cego. Ele não enxerga. Sentado, caído ficou. Tiveram que levantá-lo. Isso não é mal não, hein? Paulo está um novo homem. A Bíblia diz que os homens seguram ele, porque ele já não pode mais andar, porque a glória de Deus faz isso conosco, irmão. A gente não anda mais sobre a nossa perna. Quando a glória de Deus vem na nossa vida, a gente não anda mais sobre a nossa perna. A gente nem acha mais as nossas pernas. É a perna de Deus que nos carrega nos lugares que Ele quer. Paulo vai entrar numa casa que ele nem imaginava, ele nem conhecia quem era o homem. Mas a Bíblia diz que o Senhor mandara levar ele para lá e levaram ele. E ele vai entrar numa casa que ele nem sabe de quem é o dono. E ele entra na casa. E a Bíblia diz que o Senhor manda Ananias, vai Ananias lá, ele nem conhece Ananias. Ele nem sabe quem é Ananias. Ao orar sobre Paulo, está liberando visão.
Está liberando agora o Espírito de Deus. E Paulo vai ser cheio. Paulo vai ser cheio do Espírito de Deus. Antes mesmo de colocar no coração o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Tem muita gente que resiste às coisas do reino. Paulo não resistiu. Não resista às coisas do reino. A tua chamada, o que Deus te chamou para ser dele, seja dele. A glória dele. Irmão, busca a glória de Deus, vai fazer diferença na sua vida. Tem muita gente que fica cansado na presença de Deus, né, por causa da falta da glória de Deus. A glória de Deus faz você cantar do teu coração. A glória de Deus faz você chorar de alegria. A glória de Deus faz diferença. Então, recalcitar contra os aguilhões. Tem muita gente fazendo isso. Eu mando em mim. Não quero saber. Vai doer. Vai doer. E se você é escolhido do Senhor, vai doer. Vai doer. Você vai dizer, antes de eu morrer, verdade. Verdade. Então, atenta para o que eu estou te falando. Aceita a glória de Deus na sua vida. Vai buscar por ela. Aceita a chamada de ser do Senhor. Para de brigar com Deus. Para de andar em lugares que não é seu mais. Tem muita gente que ficava com aquela saudade do passado, quando eu era do mundo, gostava tanto. Aí, às vezes, anda nos lugares, né? Nos lugares onde era feliz, achava ser feliz. Para ver se essa alegria volta. Vai procurar a glória de Deus, que você vai ver o que é alegria. Quando a glória de Deus entrou dentro do templo onde Salomão construíra, a Bíblia diz que quando os sacerdotes, quando os levitas começaram a tocar, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu naquele lugar como um clarão, bum! E não havia quem ficasse de pé. A nossa carne, irmão, reconhece a grandeza desse Deus, era a glória de Deus descendo no lugar. Os doentes ficaram curados. Quando a glória de Deus desce, irmão, toda doença vai caindo por terra, seja na alma, seja no corpo físico. A glória de Deus tem que descer, irmão. Era essa palavra que Deus queria trazer hoje. Para de brigar pelo Senhor. Eita, busca, queira essa glória na sua vida. Deseja a glória de Deus, deseja. Eu quero, sabe? Eu não sei se você já viveu algo tão fantástico na sua vida, tão precioso, que você fala, poxa, queria viver de novo. Peça a Deus para viver essa glória dele, sabe? Tenha vontade de viver, tenha desejo de viver. Às vezes eu estou no banheiro ali,